Bom, algumas pessoas, alguns seguidores, na verdade, lá do meu Instagram, me pediram, faz um vídeo falando como você se converteu. Bom, eu me considero cristão, só que durante a minha vida inteira eu passei por, como é que eu posso dizer, por um estado espiritual, digamos assim, bem complexo e complicado. Mas vamos lá. Antes de tudo, se você já é meu inscrito, curte o vídeo, vai nos comentários e comenta. Eu estive aqui, dessa forma o algoritmo do YouTube vai entender que as pessoas que assistem ao meu canal gostam do conteúdo e vai passar a mostrar meus vídeos para mais pessoas. E assim você vai ajudar o meu canal a crescer. Bom, mas vamos lá. Vou começar do começo, tá? Não vou fazer resumo e explicar aos poucos, então fica até o final do vídeo, porque é bem complexo, envolve coisas sobrenaturais também. Enfim, bom, eu nasci em um lar cristão, de família católica, há gerações e gerações e gerações de católicos. E não digo que foi aquele tipo de família de católico de IBGE, na verdade foi uma família, pelo menos quando era criança, hoje em dia estão mais católico de IBGE mesmo. Mas quando eu era criança, para quem não sabe, eu fui criado pela minha avó. E minha avó é católica. Antes ela era uma católica bem mais assídua, né? Então, desde pequena, ela sempre me levava para missa, me colocou na catequese desde pequenininho, fiz lá a primeira Eucaristia, tudo tal. Quem é católico sabe como funciona, então não vou me aprofundar muito nessas questões. Mas, desde pequeno, eu tinha o problema de observar as pessoas. O problema não, a qualidade, né, na verdade. Mas sempre que eu estava em um meio, seja ele qual fosse, eu não observava só o que aquele meio tenta passar, mas eu observava as pessoas que ali estão e se elas condizem com aquilo. Então eu ia para a missa e ficava ouvindo o que o padre falava e eu começava a julgar as pessoas. Poxa, mas ser católico, ser cristão é isso. Só que aquela pessoa ali, fora aqui da igreja, ela faz tudo errado. Então eu comecei a criar uma certa raiva de religião. Não só do catolicismo, mas de religião mesmo, no geral. Tá, e aí com os meus, sei lá, 12, 13 anos, eu parei de frequentar a missa, parei de frequentar a igreja, porque eu criei um asco por religião e o cachorro latindo. Bom, como eu estava dizendo, eu criei um asco por religião, por pessoas religiosas e acabei criando uma certa, sei lá, me sinto até estranho falando isso, mas eu criei uma certa raiva de Deus. Porém, eu nunca consegui ser ateu. E olha que eu tentei, mas desde criança para mim era impossível olhar tudo à minha volta, o céu, as árvores, os animais, tudo. Era impossível eu olhar para tudo isso e achar que tudo isso é só acaso, sei lá. Não é possível que não exista alguém que criou tudo de uma forma que funcione bem, né? As coisas são funcionais, a natureza é funcional, ela tem ciclos, ela tem todo um contexto que faz ela girar de forma perfeita. Então, sempre para mim foi impossível a ideia de que não exista um Criador. Porém, eu passei a repudiá-lo e hoje em dia dói dizer isso, dizer que eu já pensei assim. Mas enfim, depois de um tempo, eu, eu comecei a tentar me aproximar de Deus. E foi bem difícil porque sempre que acontecia algo ruim, eu já ficava maluco. Poxa, Deus, eu tento me aproximar de você, eu tento te servir e, sei lá, acontece algo ruim comigo. Eu tinha muita mágoa também das coisas que aconteceram comigo na infância, que eu sinceramente, não tô afim de contar o que aconteceu, pelo menos
ainda não estou preparado. E, enfim, aconteceram coisas ruins e eu culpava a Deus por permitir que aquelas coisas acontecessem. Então eu tinha muito essa questão da mágoa. Só que sempre que acontecia algo bom, eu imediatamente agradecia a Deus, eu ficava extremamente feliz. E, nossa Deus, obrigado, você me ajudou, eu consegui isso, tal coisa boa aconteceu. E ali pelos meus, sei lá, 17, 18 anos por aí, foi onde eu pensei, tá, talvez eu deva ter alguma religião. Então, dos meus 13 até os meus 18, eu fiquei nessa de sentir essa mágoa, essa raiva por religião e tudo mais. E quando eu fiz 18 anos, isso foi passando. Acredito que a maturidade foi ajudando. Eu passei a começar a entender que, por exemplo, no caso de antes, né, que eu julgava as pessoas ali de tal religião, eu passei a entender que não é porque a pessoa de tal religião não segue a religião que a religião esteja errada. A pessoa que está servindo de forma errada, não está levando a sério. Mas tá, quando eu fiz 18 anos, como eu estava dizendo, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler até, sei lá, eu achava que se eu lesse a Bíblia, eu ia obter algum conhecimento sobrenatural que ia me, como é que eu posso dizer, que ia me aproximar de Deus de uma forma extrema. Então eu comecei a ler a Bíblia. Algumas coisas eu lia e ficava sem entender, outras coisas eu achava um absurdo, mas até aí tudo bem. Então eu comecei a realmente me aproximar de Deus a partir daí, a partir de ler a Bíblia. Logo em seguida eu pensei, tá, vou buscar uma religião. E aí eu comecei a estudar várias religiões, várias vertentes protestantes. Comecei a estudar melhor o catolicismo também, o judaísmo, tudo. Tudo que eu conseguia na época eu comecei a ler sobre. E de alguma forma eu me agradei muito do judaísmo. Então eu comecei a tentar entrar nesse meio. Eu comecei a seguir as leis de Moisés, claro, as que dá para seguir, porque não dá para fazer exatamente tudo hoje em dia, mas comecei a ser mais do Velho Testamento, digamos assim. Só que nessa época eu estava passando por uma crise muito grande de depressão, muito grande, que já vinha desde lá de os 13, 14 anos, só que ela foi piorando ao decorrer do tempo. E não vou entrar muito em detalhes, mas chegou ao ponto de eu tentar, né, a mim mesmo várias vezes e nunca dava certo. E aí eu comecei também a ver coisas sobrenaturais. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu acho que eu já até falei sobre essas coisas em outro vídeo, não tenho certeza. Ou eu gravei o vídeo e não postei, enfim. Mas a ver mesmo as coisas. E muitas das vezes, quando eu estava em situação de perigo, eu via coisas que é difícil saber se era real ou não, porque parece que eu entrava em estado de transe. A primeira vez, por exemplo, que eu vi algo muito nítido, eu tinha ido para outra cidade, uma cidade vizinha aqui, eu fui de moto. Eu estava bem triste no dia, eu só queria subir na moto e sentir o vento no rosto. E estava de noite, e era noite de lua cheia. E quando eu estava voltando, eu estava em altíssima velocidade e a lua estava cheia. Então, mesmo na estrada, mesmo com tudo escuro, né, porque a estrada aqui no interior não tem iluminação, mas estava muito claro por causa da lua, que estava gigante. E eu vi um lobo gigantesco atravessando a estrada assim a uns 300 metros à frente. E era um lobo escuro, era preto, mas que tinha as costas cinzentas e olhos laranjas, como duas bolas de fogo. E eu fiquei meio que hipnotizado, mas ainda continuei acelerando, era como se eu tivesse ficado travado. E eu não posso dizer com certeza se eu realmente vi isso, porque
eu tenho certeza que eu vi, mas, sabe, como é algo sobrenatural, eu fico com aquele pé atrás de tipo, será que não foi coisa da minha cabeça? E todas as coisas que eu vi foi assim, tá? Que eu vi mesmo e até hoje eu penso, será que não foi coisa da minha cabeça? Bom, vou resumir mais porque o vídeo já deu 10 minutos, mas vi coisas desse tipo, principalmente quando... Esse lobo eu só via quando eu estava em situação de perigo, tá? Mas vi outras coisas também, cara, eu já vi minha cama enquanto eu estava deitado, chorando. Literalmente, eu vi minha cama afundando comigo no chão e vi o inferno, para você ter ideia. Mas voltando à parte de conversão, segui o judaísmo, entre aspas, né, por uns 3 anos. E depois algumas coisas que eu vi me fizeram me afastar um pouco disso, apesar de que nessa época eu realmente me aproximei muito de Deus, quando eu deixei de lado a religião e passei a realmente a buscar a Deus e não uma religião. Não tenho como eu negar, tá? Mesmo que hoje eu siga uma religião, mesmo que hoje eu esteja em uma religião, eu preciso admitir que na época em que eu deixei religiões de lado e passei a focar em Deus, foi quando eu me senti mais próximo dele, tá? E aí depois, sei lá, eu pensei, mas Cristo disse que eu preciso estar em comunhão, né, com meus irmãos de fé. E aí eu passei a buscar uma religião para isso, para estar em convívio com outras pessoas cristãs. E aí eu pensei, tá, para onde eu vou? E, sinceramente, me desculpem os protestantes, eu não seria protestante. Eu até fui em algumas igrejas, tentei estudar melhor a doutrina deles e não vai, para mim não funciona. Apesar de que eu concordo com muita coisa, tá? E aí, bem na época, foi onde eu conheci a minha esposa, que na época ainda não era esposa, né, obviamente. E ela é católica, ela sempre foi católica. E ela começou a me gerar um interesse de novo para o catolicismo. E eu acabei voltando para o catolicismo. Me perdoem os católicos aqui, tá? Mas às vezes eu até brinco e digo para ela que eu sou um mau católico, porque eu ainda estou no processo de realmente, como é que eu posso dizer? Concordar com o catolicismo, não sei. Eu tenho todos os sacramentos, tudo certinho e tal, sou casado na igreja, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. E que antes que você venha comentar, você precisa de catequese, vê tal vídeo do padre Paulo Ricardo, vê não sei o que lá, vê não sei o que, vê o catecismo, né? Sim, eu sei disso, eu faço isso, eu tento buscar respostas para as minhas perguntas, porém as respostas não fazem o menor sentido e por isso eu tenho algumas dúvidas, tá? Então, é isso. Mas o meu processo de conversão eu posso dizer com muita certeza que não se deve ao fato de eu ter voltado a tal religião ou tentado fazer parte de tal religião. O meu processo de conversão, nem sei se dá para chamar assim, porque eu nunca fui ateu, entende? Eu acho que eu fui pior do que um ateu, porque o ateu simplesmente não acredita em Deus. Eu tive raiva de Deus e hoje eu me envergonho disso. Mas eu nunca consegui acreditar que ele não existe. Bom, esse vídeo aqui não é um vídeo atrativo no sentido de gerar curiosidade para ganhar visualização. Era só para responder essa dúvida de alguns seguidores. E é isso.